Olá, irmãos e amigos, muito bom dia. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 11/9, são 6 horas da manhã, estamos aqui para esta gravação do 101º dia. Honra e glória do nome do Senhor Jesus. Leitura que estamos fazendo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, alternando o Antigo e Novo Testamento. Hoje nós iremos ler no Antigo Testamento o livro de Juízes, capítulo 10 e 11, e depois pularemos para Marcos, Novo Testamento, do versículo 30 ao 56 do capítulo 6 de Marcos. Tudo bem? Leituras feitas sem comentários dos textos lidos, certo? A versão da minha Bíblia, versão revista e corrigida, e em breve eu estarei posicionando na webcam para nós fazermos uma oração agradecendo a Deus, para que o seu nome seja glorificado e essa gravação ocorra sem nenhum tipo de interrupção humana, espiritual, qualquer coisa que venha atrapalhar esses minutos que estaremos diante da palavra do Senhor. Muito obrigado a todos que estão orando por este projeto. Eu agradeço as orações, continue orando para que possamos terminar, se o Senhor permitir, esta leitura no prazo de um ano. Iremos já começar. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. O Deus de infinita misericórdia, o Deus provedor, o Deus protetor, exaltamos e glorificamos o Teu santo e poderoso nome e queremos aqui Te agradecer por esta oportunidade de estar diante da Tua palavra, Senhor, da qual poderemos desfrutar de uma leitura agradável, através da sabedoria vinda do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos mostrar o oculto das Escrituras, que o Senhor possa nos mostrar os ensinamentos para a nossa vida, que o Senhor possa nos mostrar, Pai, como praticar a Tua palavra. Abençoe esta manhã, meu Senhor. Dá, Senhor, manhã de livramento ao Teu povo, aonde ele estiver, e que possamos a cada dia estar Te buscando, Pai, em oração e em leitura da Tua palavra. Essas duas ferramentas, Pai, importantíssimas na nossa vida, para que possamos ter uma comunhão mais forte contigo. Muito obrigado por tudo, Pai amado. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 10, tem como subtítulo Tola e Jair, Juízes dos Israelitas. Versículo 1 fala: E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Sami, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Sami. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos. E tinha 30 cidades, a que chamaram Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura, dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu, então, da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto.
Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo de Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Vamos agora para Juízes, capítulo 11. Tem como subtítulo: Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sei-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estáis em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: Porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque e ainda até o Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra.
e por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Amon, por que o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon, porque o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse-me mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Aleluia. Antigo Testamento, leitura concluída. Juízes, capítulo 10 e capítulo 11. Vamos agora para o Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 6. Tudo bem? Ontem nós paramos no versículo 29. Hoje a leitura é do versículo 30 ao versículo 56, certo? Então tá aqui, Marcos 6. Vamos ler do versículo 30 ao versículo 56. Versículo 30 tem como subtítulo a primeira multiplicação dos pães e peixes. Versículo 30 diz: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles,
porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E, onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos, na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, saravam. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui orar agradecendo a Deus a leitura de hoje. Pai, muito obrigado por esses minutos diante da tua palavra. Nós lemos, aprendemos e que possamos praticar os ensinamentos aqui, meu Senhor, para nossa edificação. Ah, Pai amado e querido, dá um dia de paz, de livramento para toda a tua igreja, Pai, representada no Brasil e no mundo. Todos aqueles que verdadeiramente te servem e buscam a cada dia a santificação para se aproximar mais de ti, meu Senhor. Ah, meu Pai, repreende o pecado na nossa vida. Toda tentação maligna seja repreendida em nome de Jesus. E que possamos ter um dia hoje de paz, alegria e de saúde. Oh, Pai, tem misericórdia de nós. Eu te oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída. Vamos aqui, meus amigos, pegar o nosso plano de leitura. Dia 101, Antigo Testamento, Juízes, capítulo 10 e 11. Novo Testamento, Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 56. Tudo bem? Hoje, quinta-feira, certo? 11 de setembro de 2025. Tenham todos um excelente dia. E se o Senhor permitir, amanhã estaremos gravando mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Até mais.